Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Djalma Pinho e esse é o programa Essencialidade. O meu objetivo aqui é trazer assuntos que sejam essenciais para a vida, mas mais do que isso, é tentar produzir através da inteligência espiritual, que é o tema que eu trabalho, que é o tema que eu todos os dias aqui nas redes sociais, lá no meu Instagram, aqui no Facebook, eu estou sempre falando, né? Inteligência espiritual foi uma descoberta que eu tive na minha vida, no final, foi eu que descobri a inteligência espiritual, mas descobri para a minha vida e percebi o quanto ela é importante ser desenvolvida para o nosso bem-estar, para o nosso propósito, para a qualificação de uma pessoa, porque a inteligência espiritual ela controla as emoções que controla o nosso biológico. Então você que está chegando por aqui, talvez seja a primeira vez, se você gostar, passe a me seguir aí, e se você gostar desse vídeo, deixa sua curtida, ou se você não gostar, deixa um dislike, porque é importante que você participe para que outras pessoas também possam assistir. Bom, a essencialidade de hoje eu vou falar sobre perdão, mas eu não quero falar de uma forma, vamos dizer assim, o que é o perdão e tal, essas coisas assim, porque eu sei que você já sabe. Na verdade eu quero bater um papo com você sobre quais são as estratégias que você pode adotar para conseguir perdoar. Eu sei que perdoar é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito difícil, porque envolve uma ofensa, né? Uma ofensa foi causada a você. E essa ofensa, muitas vezes, faz com que o teu sistema emocional acione um estado de autodefesa para que você possa se afastar dessa pessoa que te causou o dano, de maneira que você consiga, não sofrer mais danos em relação a ela. E por causa disso, né, isso causa um efeito avassalador dentro de você, trazendo desânimo, trazendo dor emocional mesmo, você, além de ter uma questão espiritual, porque Jesus disse que para que eu receba o perdão de Deus, eu preciso perdoar o meu próximo. Então eu tenho uma série de bloqueios ao meu sistema emocional, bloqueios à minha espiritualidade, que faz com que a minha vida não avance. Então eu separei aqui alguma coisa para a gente poder meditar, e a primeira coisa que eu fiz foi separar um texto bíblico, que está em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Então, eu vou ler isso aqui para você, eu vou te dizer até o final desse vídeo a estratégia que a gente vai usar, e eu vou te dar aqui os caminhos, a jornada desse perdão. Então fique até o final e não se esqueça, se você não me segue ainda, me segue lá para a gente começar a participar juntos aqui com o Essencialidade. Vamos lá. Efésios 3, de 31 a 32, a Bíblia diz assim: livrem-se de toda a amargura. Olha que já vai falando de sofrimento. Indignação e ira, gritaria e calúnia. Então já está falando aqui, que quando você sofre uma amargura, isso aqui leva você a se indignar por essa ofensa. E o resultado disso é o acendimento da ira, isso faz levar você a gritar, e às vezes até a caluniar, a mentir, a falar mal dos outros, ou inventar histórias para agredir aquela pessoa que te feriu. Bom, bem como diz a Bíblia, de toda a maldade. Então ele está falando que isso aí é uma raiz de maldade. Sejam bondosos, sejam compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então há como eu posso dizer aqui, há um conselho do apóstolo Paulo em Efésios, dizendo o seguinte: olha, é bom que você não permita que essa ira se acenda em você, de maneira que leve você a ter a gritar, a perder a estabilidade emocional, a inventar coisas dos outros. Não deixe que isso traga maldade para o teu coração, mas perdoe, seja bondoso, seja compassivo, está falando de compaixão. Isso não é uma coisa fácil, a gente sabe disso, você foi ofendido, então aquilo está dentro de você. A pergunta é: quais são as estratégias que a gente pode adotar para se livrar disso? Então, a primeira estratégia é o seguinte: reconheça a ferida. Você tem que reconhecer que você sentiu essa dor. Se você não reconhece, o que está na tua cabeça é somente a vontade de dar o troco. Mas você se esquece que isso que você está sentindo, essa vontade de dar o troco no outro, isso é maligno. Isso tem a raiz no inferno, no mal, no diabo.
E quando na verdade você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, isso não cabe a você, ou não deveria caber a você. Lembre-se de José, isso está em Gênesis 50, de 15 a 21. Ele precisou enfrentar a traição dos irmãos dele. Ele precisou reconhecer o mal que aquilo causava a ele como pessoa, se ele convivesse com aquilo. Então ele teve que ressignificar, que é uma das coisas que a gente vai falar mais à frente. Então ele precisou alterar esse sentimento. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer. Você tem que reconhecer. Tem uma ferida aqui, eu tenho uma mágoa no meu coração. E por isso, né, isso poderia levar José a uma série de coisas que ele não fez, mas poderia ter feito. Esquecer suas raízes, negar que ele era judeu, negar, né, porque os seus irmãos fizeram tanta coisa, podia negar a família, mas ele não abre mão disso, ele não abre mão da sua essência por causa de dores e feridas. A segunda coisa que você deve usar como estratégia é compreender o perdão. O perdão precisa ser compreendido. Então, primeiro eu compreendi a ferida, eu vi o que ela me causou, mas eu preciso compreender o perdão, porque a Bíblia deixa muito claro que perdão não é justificar uma ação de alguém. Eu não vou querer justificar, ele fez isso porque ele está com raiva e tal. O perdão não justifica uma ação, mas ele libera, sabe, o poder da ofensa que vem te magoando e causando um peso na sua vida. Então, eu tiro o peso, eu vou retirar o peso quando eu compreendo o perdão. Perdão, na verdade, é a liberação de uma dor que está em mim. Então, perdão não é diretamente um benefício ao outro. O perdão é um benefício a si próprio. A pessoa que pensa em perdoar, ela está pensando em fazer um bem a si mesmo, em liberar de si mesmo uma dor, um peso. Jesus, por exemplo, ele dá um exemplo muito interessante para a gente quando ele está na cruz. Isso me chama muito a atenção, porque ele está lá na cruz crucificado e ele poderia dar qualquer tipo de lição ali, né? Ele podia falar qualquer coisa ali, porque era o ápice, tudo que ele dissesse ali ficaria para o restante da humanidade, aquilo ficaria como uma lição para a humanidade. E o que ele resolve fazer? Ele diz uma frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha que coisa interessante. A cruz é o momento de maior dor de Jesus. A cruz é o ápice da história da humanidade, quando o Deus Todo-Poderoso desce para salvar os seus filhos perdidos. E na cruz, que é o ápice de tudo isso, ele libera algumas mensagens. Por isso a gente fala muito da mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é só a morte dele, a ressurreição e a salvação dos homens. Mas ele deixa coisas interessantes, como ele manda João cuidar da mãe, como ele diz que a mãe vai cuidar de João. Então, assim, ele diz que ali há coisas a serem feitas por eles, os seus discípulos, a partir daquele momento. E o que me chama mais atenção é ele dizer: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele não disse isso para aliviar o seu coração. Ele disse isso como exemplo para a gente. Que mesmo no momento em que ele está sendo afligido e ofendido, ali era o momento da ofensa. Ali era o momento da maior desonra. Porque os filhos estavam desonrando o pai. E naquele momento ele libera o perdão. Então esse exemplo mostra a profundidade do perdão. E ele fez isso certamente para que a gente aprendesse a fazer isso. Porque aprendendo a fazer isso, nós não sofreríamos com a falta do perdão, a ausência do perdão, que faz com que perdure a dor, né? Outra coisa importante, né, na sua estratégia, a terceira coisa importante na sua estratégia é a conscientização dos benefícios que o perdão traz para a gente. É importante você entender que o perdão ele reduz o estresse, ele melhora a nossa saúde mental. O perdão ele fortalece o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e conosco. Um relacionamento de mim comigo mesmo. Eu passo a me amar mais, eu passo a me respeitar mais, porque quando eu libero o perdão eu estou me autocurando, eu estou me autotransformando, isso é uma prova de que eu me amo. Então, esses benefícios precisam estar claros.
A gente pode usar aqui a parábola do servo incompassivo, de Mateus 18, 21 a 35, eu não vou ler o texto todo, mas você pode ler depois, onde ali é ressaltada a importância de perdoar, porque ali fica muito claro que mostrar a falta de perdão pode resultar num sofrimento ainda maior. O rei perdoa o seu súdito, que não quer perdoar aqueles que o devem. Então o rei vai e retira o perdão e cobra a ele algo muito maior do que o que ele possui. Então é muito importante saber que o perdão de Deus para nós é a coisa mais valiosa que nós temos, é o bem maior que nós possuímos. Porque sem esse perdão eu não sou feliz, sem esse perdão eu não tenho destino depois dessa vida, um destino bom. E é muito importante que eu me apegue a isso aqui. Quero o perdão de Deus na minha vida, eu preciso do perdão de Deus na minha vida, então eu preciso perdoar a quem quer que seja, independente da ofensa que me foi causada. Agora, em quarto lugar, em termos de estratégia, você tem que ter compromisso com a jornada do perdão, porque o perdão, ele tem uma jornada. Então nós precisamos entender que essa jornada do perdão, fica claro pra gente que o perdão não é um ato único, isolado, né? Eu não viro assim e dizer, não, eu vou perdoar hoje. Hoje eu resolvi perdoar, me deu vontade assim, eu acordei aqui bem hoje e resolvi perdoar fulano, ciclano. Não funciona assim. O perdão, ele tem uma jornada. Anote aí a jornada do perdão. A primeira coisa que você precisa ter para a jornada do perdão é a reflexão. É você refletir sobre o benefício de ter o perdão de Deus, sobre a dor que você está sentindo, como eu falei na estratégia, você cumprir aquela estratégia ali de cima. Então, tem o momento da reflexão. Depois do momento da reflexão, você tem o momento da revelação. Qual é o momento da revelação? Deus vai te mostrar o porquê você passou por aquilo. Por que você teve que ser ofendido? Talvez seja para você melhorar em algum aspecto, ou talvez seja até para você se tornar uma pessoa mais forte. Porque eu sempre digo isso. Deus não te usa porque você é inteligente. Deus te usa porque você está disponível e além de estar disponível, você tem uma capacidade de resistência. Porque todo o poder e toda a energia e toda a graça e toda a glória que Deus quer derramar sobre nós para nos usar mais adiante, depende muito da minha capacidade de resistência. Senão, na hora que Deus começar a me exaltar e eu começar a tomar pancada de tudo que é lá, porque é isso que acontece quando Deus levanta a gente, é isso que vai acontecer com você. Quanto mais Deus for te exaltando, as pancadas forem grandes, você tem que estar forte para receber e tem que saber que a vida funciona assim. A vida é feita de pancadas. E são essas pancadas que não podem, né, a ofensa não pode entrar no meu coração. E se ela entrou, eu preciso ter poder para tirá-la rapidamente. Então, reflexão, revelação de Deus do motivo pelo qual isso aconteceu. E aí vem uma coisa que é muito importante, que é a ressignificação. Lembra de José? Na verdade, ele compreendeu que tudo aquilo aconteceu porque ele precisava ir para o Egito, para que ele pudesse, governando o Egito, salvar a sua família, salvar o povo judeu, que era o povo de Deus, que iria carregar a mensagem de Deus e de Cristo mais adiante para todas as pessoas. E aí, o que você está achando até aqui? Tá gostando? Então não se esquece de deixar o seu like aí, que é muito importante para a gente. E ao final, se você puder compartilhar o link dessa mensagem pelas suas redes sociais, fazendo com que outras pessoas também assistam e indique o nosso canal para que as pessoas possam assistir também. Então, esse compromisso com a jornada do perdão, que vai até a ressignificação, né? E essa ressignificação vai gerar uma reconciliação. Não é necessário que você volte a ser amigo da pessoa, se não for conveniente, vamos dizer, a sua vida. Vamos supor que a pessoa seja uma pessoa, sei lá, que não dá para conviver. Tem pessoas assim, não dá para conviver. Mas pelo menos você se reconcilia. Se você encontrá-la na rua, você não vai ter problema em cumprimentar e nem ela, você não vai ter aquele mal-estar. Né? Isso é muito importante. E em quinto e último lugar, você ter as práticas do autocuidado. Você entender que perdoar é se amar. E se amar é se cuidar. Eu gosto do exemplo de Lucas 5,16, onde Jesus frequentemente retirava-se para lugares tranquilos em busca de oração e de força espiritual. Jesus era Deus, mas ele sabia que como ser humano era importante ele focar nas coisas espirituais. Então ele precisava se retirar
para recarregar suas baterias, porque as pancadas eram imensas. E apesar dele ser Deus, ele também era 100% homem. E isso também é exemplo. Tudo que Jesus fez, a Bíblia até diz, Pedro diz isso lá na sua carta, que ele fez as coisas para que nós seguíssemos as suas pisaduras. Então vamos lá. Esse exemplo de Jesus, de se retirar, o que ele fazia? Ele orava, ele meditava, ele falava com Deus, ele ali montava a sua estratégia, e sempre de manhã muito cedo. Ele acordava muito cedo, antes do dia clarear. Ele fazia isso, orava, buscava Deus, e depois quando ele voltava e pegava os discípulos e saía, os milagres aconteciam de forma tremenda. Olha aí, isso está inserido dentro do contexto de perdoar, porque eu não posso ser usado por Deus de forma tremenda se eu tenho um coração cheio de amargura. Agora, deixa eu deixar aqui bem claro, para você que vai cumprir essas estratégias que eu falei, você que vai seguir essa estratégia que eu falei, quais são os benefícios de você que vai absorver essa vantagem de perdoar? Primeiro, libertação emocional. É isso aí, você vai abandonar uma carga pesadíssima de dor que está sobre você, essa carga negativa que está muito associada à mágoa que você possui. E isso traz comportamentos assim muito destrutivos para os relacionamentos, principalmente se você é casado, ou tem relacionamento conjugal, enfim, ou tem um relacionamento com alguém, um namoro, noivado, e também atrapalha no seu trabalho, ou na sua igreja, no seu ministério. Segundo, melhora nos relacionamentos. Eu acabei de falar isso. Ajuda muito você que é uma pessoa que perdoa com facilidade. Porque vira e mexe, alguém vai fazer algo que você não goste. E se você ficar carregando, carrega de um daqui, carrega do outro dali, carrega do outro, daqui a pouco você se isola dos outros. Você não quer mais ter relacionamento com ninguém. E a vida não funciona. Nós precisamos muito das redes de relacionamento para ser feliz até, para ser feliz. Terceira, saúde mental aprimorada. Você vai desenvolver uma saúde mental, né, acima daquela que você possuía. Sempre que você consegue subir num nível, realizando as coisas espirituais do tipo compaixão, gratidão, e principalmente o perdão, você sobe no nível de intimidade com Deus. Isso é muito importante. E em quarto lugar, você adquire uma paz interior sem igual. Você adquire aquela paz que a Bíblia diz. A paz que excede todo o entendimento. Você vai olhar para dentro de si e falar assim, caramba, que paz é essa que eu estou sentindo? É porque não há culpa, não há nada que te condene. E a paz, ela é o resultado disso. Esse é o shalom de Deus. Uma paz que te leva a estar feliz. E a felicidade leva a criatividade, a inteligência, a alta performance. Você gostou? Espero que sim. É muito essencial que você aprenda a perdoar. E perdoar é espiritual, é inteligência espiritual. Guarde essa frase que eu já mandei até fazer uma canequinha aqui para você. Ó. Espiritualidade é o estado natural da nossa essência. Nós somos espirituais, por isso temos que viver a nossa espiritualidade. Não se esquece de me seguir aí nas redes sociais. Se você não me segue lá no Instagram, corre para lá e já começa a me seguir também. E siga por aqui, deixa sua curtida e compartilha esse vídeo. Deus te abençoe. Até o próximo Essencialidade.